Vamos lá, então. Vamos completar, então, essa tabela de distribuição de frequência. Então, olha que tabelinha bonitinha já, tá prontinho, ó. Aqui ele colocou as classes, essa coluna I, já está pronto, né? Já definiu, ó. Quantas classes? 5. Não precisa calcular para chegar no 5, já está pronto, né? Outra coisa que já está pronto. De 0 a 2, 2 a 4, o intervalo também já está pronto. De 2 em 2, né? E aí tem aqui o primeiro valor, esse x, xi. Então eu tenho que representar o x1, x2, x3, x4, x5. O que é o x? O x é o ponto médio. Quando aparecer a letrinha x, ponto médio, tá? Então, por que o primeiro já está pronto aqui, né? Por que o ponto médio deu 1? Como é que eu vou fazer essa conta para chegar nesse 1? Pode responder, gente, quem souber aí. Por que a primeira deu 1? 2 dividido por 0. Não, 2 mais 0 dividido por 2. Muito bem. Maria Tereza acertou em cima. Exatamente. Você vai somar 0 mais 2 dividir por 2. É uma média aritmética. Muito bem. Então, na segunda linha, 2 mais 4... 6. 6. Divide por 2... 3. Então, esse segundo aqui vai ser... Opa. 3. 3. Muito bem. 4 mais 6... 10. 10 divide por 2... 5. Então... 5. O espaço está pequeno aqui, tá difícil. 6 mais 8... 14. Divide por 2... 7. Então, aqui é 7. E o último, 8 mais 10... 18. Divide por 2... 9. 1, 3, 5, 7, 9. Tá aí o ponto médio de cada classe. De 2 em 2, né? 1 para 3, 3 para 5, 5 para 7, 7 para 9. Se alguém já descobriu esse padrão, ficaria mais fácil chegar sem fazer a conta, né? De 2 em 2. Bom, agora, o que é esse Fzinho? Vamos entender o que é esse F minúsculo. O F minúsculo chama-se frequência. Certo? Frequência. Frequência absoluta. O que quer dizer frequência absoluta? Quantas vezes apareceu aquele número? Ou aquele intervalo? Quantas vezes apareceu aquele intervalo? Vamos lá ver. Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui. Apareceu uma coisa aqui meio estranha aqui. Parece um fantasma apareceu aqui. Tudo bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Professor, Ah, esse número aí, esses números aí nas notas são aleatórios? você fala do hall? Não, das notas aqui na tabela. Aqui. Não é aleatório, não. Ele colocou assim porque ele já deixou pronto, né? Ele dividiu em 5 classes essa tabela do hall. Cada classe ele dividiu em 2 em 2. E do rol é aleatório? Não, tô o hall entendendo. foi a pesquisa entre os 50 alunos sobre as notas obtidas. É uma pesquisa. Ah, tá. Só que ele está organizadinho porque ele já colocou em hall. Entendeu? Mas aí, a hora que ele foi analisando as 50 alunos, tá tudo misturado. Só que ele já colocou em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar na maior nota, que foi 9. Não teve 10. Maior nota foi 9. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Agora, o mais importante, o mais difícil aqui, ó. Analisar a tabela. A primeira classe vai de 0 a 2. Mas lembrem
que o 2 não entra na primeira classe, ela vai entrar na segunda, porque está aberto aqui, ó. É o que nós discutimos lá atrás, o símbolo, né? O que representa esse símbolo do intervalo? O 0 inclui, o 2 exclui. O 2 entra na linha de baixo. Então, a primeira aqui, ó, 0 a 2. Então, eu vou contar quem tirou 0 e quem tirou 1. O 2 não entra. Então, no rol, quantos alunos tiraram 1? Eu vou marcar lá na tabela. Vou fazer um xizinho. Ó, xizinho não, vou fazer só uma linha. Só um aluno. Então, por isso que a frequência aqui é 1. Porque só um aluno tirou 0 e 1. Entenderam? Depois, segunda linha, segunda classe. De 2 a 4. Então, quem que eu vou contar agora? 2 e 3. 4 está excluído. Então, quantos alunos tiraram 2 e 3? Vamos contar. Lá na tabela do rol. 1 aluno, 2 aluno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 4 não entra. Lembrem disso. 4 está na linha de baixo. Então, aqui você vai colocar 11. 11 alunos tiraram 2 e 3 na prova. 2 ou 3, né? Tá vendo como é que você vai olhando o rol? Por isso que o rol, sendo organizado, fica mais fácil para analisar isso. Depois, se fosse tudo misturado, 50 nomes, aí fica caçando assim, ó, pá, 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 pá. Aí fica mais difícil, né? Bom, terceira linha. A terceira linha é 4 a 6. Então, quais são as notas agora? 4 e 5. O 6 está excluído. Então, vamos lá, vamos contar. Quantos que tem aqui na tabela? No rol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a terceira linha aqui vai ser 13. Estão acompanhando, gente? A tabela? Se tiver qualquer dúvida, pergunto, tá? Vamos lá, então. Quarta linha. Quarta linha, quais são as notas? 6 a 8. Então, você vai contar notas 6 e 7. O 8 está excluído nessa linha. Vai contar na de baixo. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, essa quarta aqui vai ser 16 alunos. E a última é o que sobrou, né? De 8 a 10, apesar que não tem o 10, mas você vai contar o 8 e o 9. Então, o 8 e o 9, a última linha ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o último valor aqui é 9. 9 indivíduos. E aí, para não ver se não está errado, tem que dar um total de 50, né? Então, 9 com 10, 10, 26, 26, 37, 50 realmente. Tem uns 50 números aí. Você não esqueceu nenhum para trás. Então, tem que ficar atento para não esquecer nenhum para trás, né? Senão fica faltando. Então, tá aí, ó. Essa tabela do jeito que vocês estão vendo aí agora, é uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Certo? Você tem o ponto médio e você tem a frequência absoluta, que é a frequência I. Tá? Depois tem outras frequências, frequência relativa, frequência acumulada, só que eu não coloquei aqui nessa aula para não bagunçar muito, não misturar muitas coisas. Mas depois a gente vai ver uma aula no YouTube, para terminar a aula de hoje, que vocês vão ver todos esses elementos. É um vídeo pequenininho, não dá nem 8 minutos, se eu não me engano. Então, no YouTube tem que ser coisa pequena, né? Senão, tira atenção.
Só as minhas aulas que tem que gravar as aulas para vocês assistirem depois, aí que fica um pouquinho mais extenso. Bom, agora vem as perguntas. Agora tem umas perguntinhas aqui para a gente completar. Vou completar a letra C primeiro, porque é só colocar o valor na frente. Aí ele colocou no número 1 aqui, H3. Vamos ver lá o que é o H3 na tabela. H3 é a terceira linha. É essa linha aqui, ó, H3. Deixa eu circular ela aqui. Esse é o H3. O que ele quer dizer H? É o intervalo, né? O intervalo dessa classe. Todos os intervalos são iguais, de 2 em 2. Então, esse primeiro valor aqui, ó, número 1, você vai colocar 2. O N, o que é o N? O N é o número de pessoas. Quantos alunos foi feita a pesquisa? 50. Então, no de baixo aqui você vai colocar 50. Certo? Aí depois da terceira pergunta, o que é o L1? L1 é o limite inferior da primeira classe, que é aqui, ó, primeira classe. Vamos olhar aqui, ó. Ó, primeira classe. Limite inferior é 0, limite superior é 2. Então, vamos colocar lá, L1, 0. O L3, superior do nível 3, vamos colocar lá quem que é. Nível 3 é o 6, né? Aqui, ó. Limite superior, 6. Então, vamos pôr lá, 6. X2, o que é X2? X2 é o ponto médio da segunda classe. Ué, apagou aqui o negócio? Olha o que eu estou vendo. 7, não, aqui era 5, né? O de baixo que era 7. Então, ponto médio X2 é o 3 aqui, né? Ó. Então, vamos colocar lá, 3. Ponto médio da segunda classe. E o F5 é a frequência da última. Qual que foi a frequência da última classe? 9, né? Aqui o 9, ó. Então, vamos colocar lá, 9. Pronto, completamos aqui a letra C. Isso aqui é um exercício, assim, didaticamente correto, para a gente ver se realmente o aluno entendeu cada elemento que a gente discutiu na aula de hoje, né? Vamos ver agora aqui, dá para fazer na frente mesmo, ó. Qual a amplitude amostral? Quer dizer, quando ele fala amplitude amostral, epa, tá apertando sem querer aqui. É o A da amostra. Qual que é a amostra que eu tenho? Vai de 1, que é o menor valor, para o 9. Então, 9 menos 1. Então, a amplitude é 8. Então, letra número 1. Letra B. Amplitude da distribuição, que chama de T aqui, de distribuição. Coloca o Tzinho para diferenciar. Aí nós vamos ver lá na tabela. A tabela vai de 0 a 10. Na tabela. O primeiro valor é 0, o último é 10. Tá vendo então que vai dar uma diferença aqui, né? 10 menos 0 vai dar 10 e não 8. Por que tem essa diferença? Porque o que você pega na amostragem, às vezes não coincide com a tabela de distribuição de frequência. Porque você tem que colocar um intervalo definido, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Então, às vezes, pode passar um pouquinho, né? Mas isso não tem importância. Qual o número de classes da distribuição? 5, né? O último valor lá, 5. 5 classes. Depois, qual o limite inferior da quarta classe? Vamos voltar lá. Quarta classe. Limite inferior, 6. Então, vamos pôr lá. L minúsculo, 4 igual a 6.
Qual o limite superior da classe de ordem 2? Ordem 2. Limite superior é o 4. Então, L2 maiúsculo, que é superior, né? 4. E a última perguntinha, ele fala assim: qual a amplitude do segundo intervalo de classe? Todos os intervalos são iguais, né? Então, o H da segunda classe é igual para todos, que é igual a 2, que nós já respondemos aqui no H3. Então, com isso, gente, a gente montou aí esse exemplo, esse exercício aí, com algumas perguntas teóricas e alguns dados referente à nossa pesquisa das notas dos 50 alunos. Tá bom? Então, tá aí. Professor, Pode falar, Vitória. eu não entendi a 1 e a B a 1 e a 2 da B. Amplitude amostral. Vamos lá. Hall. Qual que é o primeiro valor que você tem no Hall? 1? 1. Qual que é o último? O maior? Ah, 9. Então, qual que é a amplitude? 9 menos 1. Entendeu? Você pega o maior valor menos o menor valor. Tá ok. Agora, a letra B. É a número 2 dentro da letra B. Amplitude da distribuição, não da amostra. É da tabela. Qual que é o menor valor da tabela? 0. Qual que é o maior valor? 10. 10 menos 0, 10. certo? Uhum. Então, há uma diferença entre a amostra, que é o meu campo ali, que eu achei de valores, para a hora que você faz a tabela. A hora que você monta a tabela, pode estar uma diferencinha entre os valores, que é permitido. Porque aqui, como é que eu vou colocar nessa tabela de 1 para 9? Sim, que seja distribuído de maneira igual. Entendeu? Então, eu tenho que pensar que eu tenho que colocar uma distribuição que tenha uma coerência, de 2 em 2, de 3 em 3. Então, isso pode acontecer de não estar coincidindo com a amostra. Mas é bem provável que você pegue o primeiro valor que vai aparecer aqui na minha tabela, é o primeiro valor que você encontrou na amostra. É quase que 100%. Aqui porque ele já trouxe pronto, né? E não pediu para você construir a tabela já está pronta. Era só completá-la, né? Mais alguma pergunta, gente? Não sei se ficou claro, Vitória. Ficou sim. Beleza. Mais alguém, gente? Então, essa parte, vamos dizer assim, grosso modo, né? É sobre a distribuição de frequência.